Fala galera, beleza? Estamos nós aqui iniciando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é características gerais dos seres vivos, tá? A gente vai ver, como o próprio nome já diz, características que são pertinentes à classificação dos seres vivos, independente, né? Animal, vegetal, fungo, bactéria. A gente vai ver características que abrangem os seres vivos, tá? Então, existem características que são, vamos dizer assim, pertencentes a todos os reinos, tá? Desde que ele seja classificado como ser vivo, tá bom? Algumas informações tenho quase que certeza que já é do conhecimento de vocês aqui, então não se espantem, de repente vocês vão estar vendo alguma coisa que vocês já viram, tá legal? Vamos dar início aí à nossa videoaula de hoje. Então eu achei aqui, né, um mapa mental que ao final ele vai se apresentar completinho, tá? Mas agora ele está separado por tópicos. A gente vai apresentando um tópico de cada vez para que o entendimento vá entrando de forma devagar na cabecinha de vocês, tá? Vamos lá. O que é, né? O que a gente pode definir como característica, e ainda mais características gerais dos seres vivos, tá? Então tá aí. A definição do que é vida ou do que é um ser vivo, né? A gente está falando de seres vivos. É um desafio, né? E pode variar bastante. Não é consenso, nem mesmo entre os biólogos. Porém, existem algumas características básicas dos seres vivos que são citadas pela maior parte dos cientistas como essenciais. Por exemplo, né, os vírus. Né? Existe uma briga muito grande no meio científico, falando dos biólogos, porque eu, né, professor Anderson, particularmente, eu não classifico os vírus como ser vivo. Ah, por que, professor, que você não classifica? Que ele não faz algumas etapas essenciais? Sim, uma etapa essencial que os vírus fazem é a multiplicação, ele faz. Mas olha só, ele é classificado como que a gente conhece, como parasita obrigatório. Então ele depende de um organismo vivo para fazer todas as funções que um organismo vivo naturalmente faz. Então a partir desse momento, né, entendo que ele não seja um organismo vivo. Se ele depende de um outro organismo vivo, ele não pode ser classificado como um organismo vivo, né? Ele depende diretamente, é obrigatório. Não é aquela questão, eu posso optar. Não, para que ele faça todas as funções dele, ele depende dessa célula, tá? Para poder desempenhar as características mais básicas de um ser vivo. Aí depois a gente vem lá, características, já que a gente falou, né, de características de um ser vivo. Então, características do ser vivo é uma composição complexa, né? O que seria uma composição complexa? Todo ser vivo, né, a gente vai encontrar nele compostos orgânicos e compostos inorgânicos. De maneira geral, a gente costuma classificar compostos orgânicos toda e qualquer cadeia, tá, que contenha o carbono. Tá? O carbono é um elemento químico, né, é um mineral, porém esse carbono ele adquire muitas funções específicas. Tá? Então a gente costuma dizer que todo organismo vivo possui em sua estrutura, tá, molecular o carbono. Legal? E aí estão lá, substâncias são compostas principalmente pelos elementos que chamamos de chomps. Então esses chomps aí, na verdade, é a abreviação dos principais elementos que tem que compor um elemento vivo, tá? O primeiro deles é quem? O carbono. Então todo elemento vivo, né, todo ser vivo vai ser constituído, né, dentre outras substâncias, com carbono, como está dizendo aí, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né, fósforo e enxofre. Tá legal? Então todo ser vivo vai ter que ter isso aí na sua composição. Aí para vocês terem uma ideia, né, eu coloquei aí como se apresenta de forma estrutural. Vocês vão aprender isso melhor mais à frente. O que seria, né, um composto orgânico. Então o composto orgânico se apresenta dessa forma aí, tá? E essas bolinhas aqui, para que vocês tenham um pouquinho mais de entendimento, essas bolinhas centrais aqui, ó, elas são o carbono, tá? Então a gente percebe aqui uma cadeia grande, não é das maiores, tá? Muito pelo contrário, é uma das pequenas. Tem algumas características bem peculiares, né? Cadeia fechada, enfim.
E isso aqui é uma representação muito clássica de um composto orgânico, tá? Por que que é um composto orgânico? Eu sei que é um composto orgânico, professor. Como é que eu vejo e determino? Ué, ele possui uma cadeia fechada, tá? Com 4 ramificações, que é característico dos carbonos. Beleza? E aqui a gente tem uma cadeia inorgânica, né? Não é fechada, não faz 4 ligações, é a molécula da água, né? Aqui essas bolinhas menores são o hidrogênio e a bolinha maior o oxigênio. Beleza? Vamos ver. Presença de células, olha aí, né? É o primeiro ponto, primeira característica de um ser vivo, presença de célula. Os vírus não possuem célula. Então, por si só, isso para mim já é o suficiente para limar esses caras, tá? Eles não são considerados vivos, ao meu entender. Tá bom, pessoal? Todo organismo vivo é composto de pelo menos uma célula. No caso das bactérias, tá? As bactérias são compostas por uma célula e elas são classificadas sim, né, como ser vivo. Reino Monera lá, vocês vão estudar, tá? Ou já estudaram, acredito que já tenham estudado. Aí eu tenho aí, ó, uma representação, tá? Isso aqui é um desenho, simplesmente, tá? E aí o que eu coloquei? Achei o barato nesse desenho aqui. Aqui a gente tem um organismo unicelular, tá? Pode ser uma bactéria, pode ser também um protozoário, tá? E aqui a gente tem, né, um ser vivo. Por que que é um ser vivo? É um monstro isso? Não vou designar ele como um monstro, é um ser vivo. E por que que é um ser vivo? Porque ele é composto por várias células, né? Ele é multicelular. E aí aquilo que demonstra como se fosse o olho dele, necessariamente é o núcleo, tá? Então a gente tem aqui, né, um indivíduo unicelular, né, com medo de um indivíduo multicelular ou pluricelular. Então ambos possuem células, tá? Então eles estão dentro da primeira característica, assim vamos dizer, né, de um ser vivo. Organização complexa, tá? Ressaltando, nem todo organismo vivo vai apresentar uma organização complexa. Quando a gente fala organização complexa, são os organismos vivos mais evoluídos, tá? Os últimos a aparecerem no planeta Terra. Os primitivos não possuem essa organização complexa, tá? Mas possuem uma organização de qualquer forma. Então tá lá, ó. Os seres vivos se organizam de uma maneira extremamente complexa, que facilita a manutenção de suas vidas e as inter-relações que estabelecem. Então, quer dizer, os organismos vivos eles precisam se agrupar, se organizar, se organizarem, né? Como o próprio nome já diz. Quem vai fazer o quê? Qual é a função, né? Um dia desses, um amigo meu me perguntou para que serviu um mosquito, né? Nós estávamos no local e o mosquito, né, picou ele algumas vezes e ele ficou irritado. Pô, cara, para que serve um mosquito? Você que é biólogo, me diz aí para que serve um mosquito. Eu falei, cara, o mosquito está dentro da cadeia alimentar, né? Ele serve de alimento. Ele é um consumidor primário, porque ele se alimenta da seiva da planta, independente do macho ou da fêmea, ambos se alimentam da seiva da planta. Ele é um consumidor primário e ele vai servir, né, de alimento para outros organismos. Aí ele falou, quem é que come mosquito? Eu falei, sapo. Né? Sapo, por exemplo, se alimenta de mosquito. Ali eu também não gosto de sapo. Enfim, tudo que existe no meio ambiente tem um motivo pelo qual de estar ali, tá? Não é algo assim largado ou jogado, não, tá? Tudo tem a sua causa e que geralmente vai ter um efeito. Se você tira essa causa, o efeito vai ser o contrário, tá? Então a gente tem aí uma animação. Eu coloquei como é que é essa organização. Peço a vocês que prestem atenção, né? Aqui a gente tem o átomo, tá? Que é a menor partícula indivisível de tudo que existe. Como assim? Ué, eu tenho aqui, ó, o organismo, né? Um lobo. Se eu pegar esse lobo e começar a dividi-lo, eu vou chegar até aqui o átomo. Vai chegar um momento que eu não consigo mais dividi-lo. Então é a última partícula indivisível de tudo que existe no nosso planeta. Tá? Você consegue comprovar a existência de alguma coisa e você ir dividindo aquilo ali, você vai chegar até o átomo. Então aqui, ó, tem o átomo, né? A junção de 2 ou mais átomos cria-se uma molécula. Uma molécula, né, é o que cria uma organela, dentre muitas que estão dentro de uma célula. Várias células juntas formam um tecido. Esses tecidos especializados vão formar um órgão. Vários órgãos juntos vão montar um sistema. E vários sistemas montam um organismo, um ser vivo.
tá? Esse ser vivo, dependendo de como ele se organiza, né, no meio ambiente, no ecossistema, ele vai formar a sua população, tá? E aí a população desse indivíduo com outras populações forma uma comunidade, e esses seres vivos, vivendo em harmonia com seres, né, que não são classificados como vivos, mas enfim, fazem toda a importância, né, os seres abióticos, vão formar o ecossistema, e vários ecossistemas formam a biosfera, tá? Então a gente percebe, né, que é um grande conglomerado, né, onde um depende diretamente do outro, tá legal? Então sim, existe uma organização complexa, mas não no ponto de vista desde o átomo até a biosfera, tá? A gente vai perceber, se a gente for estudar mais a fundo, que alguns organismos são compostos, né, alguns organismos vivos são compostos em, no máximo com 4, 5 elementos químicos, tá bom? Aí a gente vem ciclo vital, tá? Isso é importantíssimo para a gente distinguir um ser vivo, né? Todo ser vivo possui um ciclo vital. Que ciclo vital é esse? O ser vivo nasce, cresce, se duplica, né? Se multiplica e depois ele morre. Ele não deve, vamos dizer assim, né, pular etapas. Ele não pode nascer e reproduzir, tá? Isso não é normal. A gente pode assegurar que o único que talvez consiga fazer isso de forma rápida, porque o processo é rápido, seriam as bactérias, tá? Mas nenhum organismo maior do que microscópico vai fazer esse processo. Nasci e segundos depois já estou reproduzindo, tá? Então, a gente tem aí, ó, esse quadro que retrata muito bem isso, tá? Então, aqui o nascimento, o crescimento, né? Crescimento e desenvolvimento. Chegando-se à fase adulta, você inicia o processo de reprodução, que significa a perpetuação da espécie, ou seja, a continuidade da espécie. E depois você morre, porque é um processo natural, tá? Então, todo ser vivo um dia vai morrer. Uns mais cedo, outros mais tarde, tá? De forma natural ou não, mas todo ser vivo morre. Reprodução. Como a gente viu ali, né? Naquele ciclo, a reprodução é um processo muito importante, tá? Porque é ela quem garante a permanência, né? A perpetuação das espécies, tá? Então tá ali. Todos os seres vivos são capazes de se reproduzirem. É claro, pode acontecer de algum ser vivo, indivíduo, como indivíduo, nascer com um problema reprodutivo, nascer estéril, né? Isso pode acontecer, tá? Mas, de forma geral, todo organismo classificado como vivo é capaz de executar a sua reprodução. Reprodução que pode ser de duas formas, né? De forma assexuada, dentre várias maneiras, ou de forma sexuada, tá ok? Com troca de gametas, enfim, implicando já ali, né, uma série de conceitos, tá ok? E aí a gente tem aqui essa imagem que retrata muito bem isso, tá? Aqui a gente tem a reprodução sexuada, onde a gente tem um indivíduo feminino e um indivíduo masculino. Ocorre aqui, ó, a junção de células reprodutoras e gera um novo descendente totalmente diferente, tá, dos seus antecessores, dos seus pais. E aqui a gente tem um exemplo, né, de reprodução assexuada. O indivíduo não possui sexo, nem masculino nem feminino. Ele cresce, nasceu, cresceu. Gerou aqui um broto, tá? Esse broto cai no substrato e gera um novo indivíduo, né? Perceba, isso aqui é bem pequeno, mas é idêntico a esse daqui, tá? É a reprodução assexuada por brotamento. Então vai ser idêntico, não há variabilidade genética. Beleza? O próximo, metabolismo, né? O nome metabolismo talvez soe um pouco complexo, né? Difícil de entender. Caraca, metabolismo, mas não é, tá? Metabolismo nada mais é do que o processo para obtenção de energia, tá? Energia essa que faz tudo funcionar, né? O nosso corpo funciona porque a gente precisa de energia. Se você ficar um longo tempo sem comer, você vai morrer, porque o seu corpo é uma máquina viva em constante funcionamento e você precisa colocar energia dentro dele. Então, é o metabolismo, tá? Um carro precisa de combustível para funcionar, né? Porque ele anda, ele gera energia em forma de movimento, e essa energia em forma de movimento é adquirida através, né, de uma energia química, de uma combustão. Então, metabolismo nada mais é do que isso, tá? A produção de energia mediante em grande maioria das vezes, substâncias químicas, tá bom?
E aí esse metabolismo pode ser feito de duas formas, tá? Que a gente conhece como catabolismo e o anabolismo. Mas eu coloquei uma arte aqui que vai ilustrar bem isso. Vai ficar muito mais fácil da gente entender o que é, tá? Vamos ver aqui, ó, comigo. Aqui, ó, reação anabólica, tá? Anabólica quer dizer a junção. Como aqui, ó, fica bem claro. Eu tenho a energia, tá legal? E tem aqui moléculas simples. Aquilo que a gente viu lá, né? Átomo, 2 ou 3 átomos juntos, preenche uma molécula, né? Ocasiona uma molécula. Então essas moléculas vão se juntar com o auxílio da energia e vão montar moléculas complexas, tá ok? Isso aqui posteriormente, provavelmente também, né? Vai sofrer a reação inversa, que é o catabólica, né? Catabolismo. E o cata quer dizer quebra. Então ele vai fazer isso aí, o que eu acabei de falar. Ele vai quebrar isso daqui para que isso aqui gere o que? Energia e moléculas simples. Então, na verdade, ele gera o que? Um ciclo, né? Isso aqui é um ciclo, tá bom? Como reafirmando, alguns organismos vivos vão fazer a reação anabólica. Eles vão pegar isso daqui e vão produzir isso daqui. E eles vão utilizar isso aqui para se manter vivos. Já outros vão pegar isso aqui pronto, tá? E vão quebrar na busca disso aqui, ó, de energia, tá? Exemplos, professor? Claro, exemplos sempre é bom. Quem é que faz uma reação anabólica? Os vegetais. Os vegetais pegam a energia do Sol com moléculas simples, sais minerais da Terra, né? E criam lá, né, o seu substrato, né? Criam lá o seu alimento, né? Aquilo que a gente conhece como seiva elaborada. E aí essa seiva elaborada vai percorrer pelo corpo do vegetal, tá? E aqui a gente tem uma reação catabólica. Quem é que faz, professor, reação catabólica? Nós, seres humanos, a gente executa reação catabólica. Quando a gente come, por exemplo, um pão, esse pão vai entrar na nossa corrente sanguínea de forma assim, pum, rápida. A gente precisa quebrar, tá, esse amido, transformando ele em glicose. Então a gente quebra ele e essa glicose vai entrar no nosso sangue, tá, nas nossas células, para ser mais exato, produzindo para a gente energia, tá bom? Então funciona dessa maneira aí, esses dois tipos de metabolismo. Bom, irritabilidade. O nome é estranho, né? Eu gosto de sensibilidade, eu não gosto de irritabilidade, porque irritabilidade acha que está irritado, mas não é bem isso que acontece, tá? Irritabilidade seria ali, ó, como eu coloquei, é a capacidade dos seres vivos reagirem a estímulos, tá? Então, voltando lá para a plantinha, você tem uma planta, tá? E essa planta precisa de luminosidade, ela precisa de claridade. Gente, planta não precisa de sol, planta precisa de luz, tá bom? As pessoas que falam, planta precisa de sol, cara, ela precisa de luz, tá? Ela é fotossintetizante, ela não é sol sintetizante. Ela é fotossintetizante, e foto quer dizer luz, tá? Então vamos colocar isso na cabeça aí. Ela precisa de luz, mas aí está na sua varanda só entra um pequeno raio de sol em um determinado local. A sua planta que precisa de luz, ela vai identificar onde esse raio de sol está entrando e vai se projetar em direção a esse raio de sol. Ou seja, ela teve a sensibilidade de perceber que num determinado local é onde estava entrando, tá, aquele raio de sol. Então, ela vai buscar aquilo. Então, vamos dizer, um outro exemplo. Existem algumas plantas, né, vocês já devem ter visto, o nome popular é a dorminheira, ou dorminhoca, alguma coisa assim. Aquela planta que a gente passa o dedo e ela se fecha, tá? Ela seria, aí, vamos dizer, o elo de ligação com as plantas carnívoras. As plantas carnívoras também, tá? Elas desempenham muito bem esse papel de sensibilidade, que aqui, né, no nosso material está como irritabilidade. Elas percebem o toque, né, e aí se fecham, tá? Então isso é uma característica dos seres vivos, eles reagem a estímulos, tá? É claro que a gente não adianta nem falar de seres humanos, né, de outros mamíferos, que a gente não tem dúvida que eles reagem a estímulos. Mas quando a gente vê animais, principalmente animais de vida séssil, ou seja, que não se movimentam, aí isso fica mais do que comprovado, né, que eles realmente reagem a estímulos, tá bom? Eu coloquei uma imagem aí para ilustrar exatamente o da planta. Ele é muito fácil da gente identificar isso, tá? Muito fácil mesmo. E para finalizar, evolução, tá? Porque todo organismo vivo ele vai evoluir. Vai evoluir por quê? Porque ele quer? Não. Que a natureza vai exigir isso dele, tá?
Você está na escola, está passando, né, de séries, são etapas, você está evoluindo. A natureza exige isso de você. Tá? Não é seu pai, não é sua mãe, não é a sociedade como um todo. A natureza exige isso. Tá? A evolução é algo que a gente não pode fugir dela. Até porque se a gente não evolui, a gente está fadado a desaparecer. A gente, que eu digo, espécie. Então a espécie ela precisa evoluir para que a gente atinja, né, a todo momento o melhor que a gente possa chegar. Tá? Então todos os seres vivos estão em constante evolução. Tá bom? Isso aí é certo, como 2 mais 2 são 4. E eu achei essa charge aí mó barato e eu vou explicar ela para vocês, né? Tá lá, evolução, culpa dos pais. Ninguém está falando isso, né? É uma placa, ela está determinando. E aí tem uma imagem ali. Né? A gente tem 2 macacos, né? Não posso assegurar que é um homem e uma mulher, mas enfim, são 2 macacos. A gente percebe a postura deles, eles estão agachados. E um deles está falando o que para o outro? Estica essa coluna. Pronto. O simples fato dele esticar a coluna, ele já está o quê? Evoluindo para uma postura que não é natural, tá? Da espécie dele, ou até mesmo, né, dos antepassados dele, né, dos pais dele. Então, o simples fato dele adquirir essa nova característica, no decorrer dos anos, isso vai passar para os seus descendentes, tá legal? Bom, basicamente é isso, né? A gente finaliza aí o nosso conteúdo, tá? E para a gente ter certeza que você adquiriu esse conhecimento, você vai resolver os exercícios do seu livro aí, né? Com relação a esse capítulo, tá? Então você vai pegar todos os exercícios do capítulo, vai resolver e posteriormente a gente vai ver a correção, tá legal? Bom, galera, forte abraço, continue se cuidando aí, tá? Para que em breve a gente consiga se reencontrar. Tchau, tchau.